Papo retaço, derivação do infinito. Se eu tivesse aprendido isso daqui quando eu era criança ou adolescente, eu ia ter me fudido muito menos. Ia ter evitado muita dor e sofrimento. Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Eu sou o Edu, seu apresentador oficial das infinitudes da existência. Eu te ajudo a se libertar de crenças limitantes, expandir a sua consciência para novos lugares que você não sabia que era possível. E a intenção desse vídeo é elevar absurdamente o seu nível de consciência envolvendo relacionamentos e amor, te libertando de muita confusão se você permitir. Então fica comigo aqui até o final, que eu te garanto que você vai sair daqui se sentindo muito mais leve. Bom, bora! Primeira coisa que a gente precisa entender para poder falar essas 7 coisas é que quando nós nascemos nesse planeta, os nossos pais, eles são as primeiras fontes de referência envolvendo amor e relacionamentos. Então o relacionamento que a gente desenvolve com nossos pais molda quem a gente é, molda os nossos padrões e molda muito das nossas emoções. E o que acontece, que por conta da gente estar numa sociedade que não é desperta ainda, especialmente emocionalmente, os nossos pais, ao nos criarem, tinham em si muitas crenças limitantes e muitas feridas emocionais abertas que eles não tinham consciência. E aí, a partir dessa reverberação de coisas inconscientes deles, nós, enquanto crianças que tinham necessidades emocionais, também não foram atendidas. Então, por exemplo, imagina a Lisa, uma criancinha de 4 anos, ela quer brincar com a bola, e é uma coisa muito importante para ela naquele momento brincar com a bola, porque ela está se sentindo conectada com o cachorrinho dela e com as outras crianças, talvez. E aquilo é uma coisa importante para ela, mas a mãe dela percebeu que ela precisava ir embora, precisava levar a Lisa. Só que a Lisa queria brincar com a bola e queria brincar com as outras crianças. Só que naquele momento, a mãe dela não levou essa necessidade emocional dela em consideração. Então ela simplesmente arrancou a Lisa da situação e falou, vai comigo. E aí a Lisa chorou, ficou mal, ficou triste. Até que chegou um ponto onde a Lisa, nesse estado emocional dela, ela percebeu que aquilo só estava deixando a mãe dela mais brava. E é que a mãe dela não estava aceitando ela. Então aquilo reverberou inconscientemente para ela a sensação de que ela ia ser abandonada, que ela não ia conseguir sobreviver, porque o ser humano é um ser social, nós somos seres sociais. Então as nossas relações determinam na nossa experiência a nossa segurança, a nossa sensação de pertencimento, a nossa sensação de bem-estar em relação a quem somos. Elas têm muito a ver com isso. Então, instintivamente, a criança sentiu aquele medo, a Lisa sentiu aquele medo, e ela entendeu que se ela continuasse chorando e demonstrando aquela vulnerabilidade dela, ela na verdade seria mais rejeitada do que aceita pela mãe dela. Nesse momento, a Lisa tomou uma decisão que todos nós já tomamos diversas vezes na nossa vida, que é a decisão de rejeitar uma parte ferida dela, ignorar, quase como se fosse jogar pro porão da inconsciência dela, e focar em partes dela que são aceitas pela mãe dela, ou até mesmo forjar uma parte do nada que a mãe dela aceitaria. Meio que fazendo uma análise do que a mãe dela, inconscientemente, né? A criança normalmente nem pensa nisso, mas reconhecendo os padrões que a mãe dela aceita, ela simplesmente vai se encaixando nos padrões que a mãe dela aceita. E aí ela cria então essa persona que é um condicionamento social, então essa é a origem do condicionamento social, que veio na verdade de uma carência que não foi atendida, de um vazio que não foi atendido, emocional. Só que o que acontece é que aquela Lisa que foi rejeitada, aquela parte da Lisa, ela não vai embora. Ela continua no inconsciente da Lisa, só que se manifesta depois na adolescência, na vida adulta dela, como uma carência muito grande por alguém que está consciente das necessidades dela e atende as necessidades dela. Só que se ela não ganha consciência disso, o que a Lisa vai fazer? Ela vai entrar em relacionamentos, seja amizades ou relacionamentos íntimos, onde ela vai projetar na outra pessoa que a outra pessoa deveria atender aquela necessidade dela. Isso, por exemplo, só um exemplo mesmo de como que essa dinâmica poderia acontecer. Ela poderia usar essa ferida de outras formas. Mas o grande lance é que na vida da Lisa, enquanto ela não resolver essa questão emocional, essa criança interior dela, que ela jogou pro porão, vai continuar vindo para assombrar ela nas relações e trazendo essa ferida de volta à tona de novo, de novo, de novo, de novo. Porque essas partes nossas se tornam de fato partes dentro da nossa psique, dentro do nosso psicológico, dentro da nossa mente. Partes que a gente rejeita e partes que a gente aceita. E o grande lance é que o autoconceito que a gente tem sobre nós mesmos, a ideia que você tem sobre quem você é, na verdade parte da maior quantidade de partes que vieram para te proteger. Ou seja, tem muitas partes do seu inconsciente, do meu inconsciente, do inconsciente de praticamente todo mundo aqui que está na humanidade, eu digo 99% da população, imagino que tem algumas exceções, né, mas num grande geral que eu consegui ver até agora, a gente sente essa rejeição e por rejeitar aquela parte nossa, parece que a gente está andando pelo mundo com uma espécie de vazio. Seja um vazio de amor, um vazio de carinho, um vazio de atenção, um vazio de reconhecimento, um vazio de escuta, um vazio de presença, um vazio de liberdade. Seja a necessidade que não foi atendida na nossa infância. Esse é o grande lance. Entendendo isso, muitos de nós, talvez a maioria, eu diria,
A gente entra em relacionamentos na vida adulta buscando atender esse vazio dessa criança nos relacionamentos. Então, se a gente sentiu que faltou amor, a gente quer um relacionamento que nos dê amor. Se a gente sentiu que faltou segurança, a gente procura um relacionamento que nos dá segurança. Se a gente sente que faltou liberdade, a gente sente um relacionamento que nos dá a liberdade que a gente entende como liberdade. Só que o que acontece? Quando a gente busca inconscientemente atender essas faltas que a gente tem através de outra pessoa, a gente pode entrar num labirinto infernal. Porque uma coisa é verdade, ninguém é obrigado a te atender essas necessidades. Os seus pais seriam tecnicamente os responsáveis, mas também não dá pra culpar eles, porque eles estavam vivendo o condicionamento deles. Então, em essência, ninguém é culpado. Se a gente for analisar de uma forma mais espiritual, mais profunda, você escolheu essa encarnação, você escolheu esses pais e você escolheu essas experiências, porque você queria ter esse aprendizado enquanto alma, para poder transmutar, para poder ter clareza sobre esse processo, para poder ajudar outras pessoas, ou os propósitos, os motivos que você escolheu. Mas todos nós escolhemos, no nível superior, ter essa encarnação, por mais de que algumas situações de vida eu entendo que isso possa ser uma pílula muito difícil de engolir. Eu não tô falando pra você engolir, eu tô só falando meu ponto de vista mesmo pra, quem sabe, em algum dia do futuro ou não, possa fazer sentido pra você. Mas, de qualquer forma, o tema do vídeo não é nem esse. O tema do vídeo, voltando ao foco, né? O grande lance é que se a gente tenta procurar preencher essas paradas inconscientemente através de outra pessoa, dá merda. Porque ninguém é obrigado a nos ajudar a preencher isso. E quando falamos de relacionamentos, normalmente a gente tá falando da emoção do amor. Então a gente busca o amor através daquela outra pessoa. Só que esse é o newsflash. É a mensagem que eu quero te trazer aqui. Não tem como você ser pleno de amor só com o amor de outra pessoa. Só buscando o amor daquela pessoa. Só que para entender isso, você precisa entender a natureza do amor e várias outras coisas que daí agora sim vai começar as 7 lições sobre amor e romance que estão prometidas de serem trazidas nesse vídeo, então vem comigo. A primeira questão de entender é a natureza do amor. Eu quero que você entenda que o amor, ele, desde que você é criança e assistia filme da Disney, ele era romantizado como uma sensação de que tinha a ver com duas pessoas e era muito pessoal. Era como se tipo aquela pessoa amava aquela outra pessoa e aquela outra pessoa amava essa outra pessoa e eles dois tinham uma coisa que era uma coisa vindo de um e uma coisa vindo do outro. Então parece que a gente tem esse condicionamento de que o amor é uma coisa que vem do indivíduo, tá? Vem do, tipo assim, se eu amar você, se você se sentir amado por mim, a ideia desse condicionamento nosso é que o amor tá vindo de mim. E tem uma certa verdade nisso, porque nós todos sentimos o amor, né? Mas eu quero te trazer uma verdade maior, que é a verdade de que todo amor, na verdade, é o mesmo amor. Todo amor é o mesmo amor. Que é o amor da própria criação, é o amor da própria existência. Ou se você preferir, uma coisa que eu gosto de falar muito, é o amor de Deus em si. Não aquele Deus católico separado de você, mas o amor de Deus enquanto todas as coisas que existem no universo. Esse Deus. O Deus holístico, infinito que existe dentro de você. Que você é, em essência. Então, Deus, ou a consciência em níveis vibracionais superiores de consciência, ama tudo incondicionalmente. Só que nós, enquanto seres humanos, por conta dessas situações que a gente vive na infância e crenças limitantes que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, a gente meio que fecha esse canal de amor e a gente meio que deixa de perceber que a existência está sempre nos amando. E a gente vai deixando em muitos momentos de ser um canal do amor. E o que acontece? Os relacionamentos íntimos são os lugares, muitas vezes, onde a gente se sente livre para poder ser esse canal de amor. E aí, por conta dessas crenças que a gente aprende, que individualizam o amor, a gente começa a achar que o amor que a pessoa tá te dando é só daquela pessoa e o amor que você está dando para ela é só seu. Mas na verdade o amor que vocês dois estão se dando é o mesmo amor, que é o amor de Deus. Vocês estão só sendo canais de Deus. Canais. Então quer dizer, esse amor ele pode vir de outros lugares. E agora vem o segundo aprendizado, que é quando você dá amor, você também tem amor. De novo, a gente fica preso muitas vezes em loops de carência de relacionamentos porque a gente acha que o amor está vindo da outra pessoa e aquilo é exclusivo dela. Mas na verdade, quando a gente está dando amor, sentindo essa sensação de amor e apreciação, a gente está canalizando essa frequência divina através de nós. Nós estamos sendo canais. E ao ser canais dessa frequência, é como se você estivesse sendo banhado por um rio. Você está canalizando aquele rio. Então o amor passa por você, ele faz bem para suas células, ele faz bem para o seu corpo, para os seus hormônios, para os seus... tudo. Ele faz muito bem. Então quando você ama pessoas, e não só em relacionamentos íntimos, em geral, quando você emite essa frequência do amor, isso em si é curativo para você e para a pessoa. Então é muito importante entender isso também. Porque muitas vezes a gente entra no loop de achar que é só com o amor daquela pessoa que eu vou me sentir
amado, e daí eu vou ter esse preenchimento desse vazio que eu sinto que eu tenho de amor. Mas na verdade não, na verdade se você quer o caminho de ter o preenchimento desse vazio, você tem como você mesmo canalizar o amor para outras pessoas, para você mesmo, para esse vazio, e dar amor para essas coisas, por mais que sejam coisas que às vezes são sombrias e a gente aprendeu a rejeitar. É um caminho onde a gente começa a fazer com que todas as partes do nosso ser comecem a ficar integrada. Ela começa a conversar entre si. Então você vai basicamente se tornando uma pessoa mais autêntica e que se reprime menos, em essência. Mas, bom, esse conteúdo, ele é um conteúdo que dá pra eu falar há muito tempo. É muito profundo, eu tô trazendo de uma forma compacta no YouTube, eu preciso que você entenda isso. Mas me acompanha aqui, que a lógica é simples, ao mesmo tempo que é profundo também é simples. Então a primeira coisa, natureza do amor. A natureza do amor é que o amor vem de Deus. Então nós ou somos canais do amor ou não somos canais do amor. É isso. Relacionamentos românticos são isso, duas pessoas sendo canais do amor ou não. Mas basicamente é isso que a gente faz. Não é como se o amor viesse do indivíduo, porque a gente não é um indivíduo separado do todo. A gente é conectado com o todo e o todo é amor infinito. 2. Dar amor é ter amor. Então, muitas vezes a gente fica mesquinho de dar amor e daí quando a gente fica mesquinho de dar amor, a gente fica seco e sofre. 3. As benditas das necessidades. Bom, lembra que eu falei que a gente rejeitou certas partes do nosso ser, assumiu outras partes e coisas ficaram meio que faltando na nossa infância e a gente carrega até hoje? Então, essas coisas são válidas de serem reconhecidas. E tá tudo bem você reconhecer. Por exemplo, se você tem uma falta de atenção, reconhecimento, presença, você pode muito bem dar isso pra você, entendendo que isso era uma necessidade que aconteceu na sua infância, que faltou. Você pode até fechar os olhos e dar pra sua criança, imaginando que você está dando pra sua criança essa segurança, esse amor. Enfim, isso também é uma prática para outro vídeo. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo um pouco. Mas de qualquer forma, todos nós temos necessidades e nós podemos atender essas necessidades. E tá tudo bem a gente atender nossas necessidades. Só que o que acontece? Tem duas questões principais aqui. Outras pessoas podem atender nossas necessidades também, e isso pode ser uma experiência muito curadora para nós, muito curativa. Então, por exemplo, se você sentiu na sua infância sempre que faltava alguém que te desse espaço e liberdade, aí você começa a se relacionar com uma pessoa que você sente que você tem espaço e liberdade pra caramba, e ainda assim você tem um relacionamento amoroso, ambos de vocês conseguem canalizar o amor, isso pode ser uma experiência muito curativa pra você, muito boa mesmo. Mas ao mesmo tempo, vem a segunda coisa dentro desse tópico, que é que ninguém te deve nada. Então, se você tá num relacionamento, ou entra num relacionamento, ou entrar num relacionamento em algum momento, e cobrar da pessoa que ela te dê a sua necessidade, você tá entrando com o pé errado, porque ninguém te deve nada. Tipo, mecanicamente, a pessoa não tem a obrigação de atender essa necessidade. Ninguém tem. Então, o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas, eu também já tive experiência, se unem por causa do amor, se amam, porém, elas têm necessidades conflitantes. Uma pessoa precisa de espaço, outra pessoa precisa de atenção. Uma pessoa precisa de uma pessoa que tenha focos nos objetivos, outra pessoa precisa de uma pessoa que tenha mais foco na questão íntima e no mundo mais feminino. São necessidades diferentes e que tá tudo bem a gente ter essas necessidades diferentes. Só que a gente cresce com essa romantização da alma gêmea e tal, ou de que precisa ser uma pessoa especial, que tem uma pessoa que é essa pessoa, que se não tiver essa pessoa, vai acabar na minha vida. E a gente entra num padrão de escassez. Tem muito a ver com a insegurança, que eu vou falar no futuro também aqui nesse vídeo ainda. Mas não tem a ver só com isso. Tem a ver com que se as suas necessidades não batem, são incompatíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês são incompatíveis para um relacionamento. E essa é a quarta coisa dessa lista de coisas que eu queria ter aprendido. Incompatibilidade é uma coisa que existe e precisa ser reconhecida se você não quer viver um inferno na Terra. Precisa reconhecer. Por exemplo, vamos imaginar que Ana e Maria têm um relacionamento. Ana, dentro desse relacionamento na vida, tem uma necessidade muito grande de focar nas necessidades criativas dela, de focar na carreira dela, de ter um impulso criativo muito volumoso e poder dedicar toda a atenção e espaço nesse impulso criativo. Isso acontece porque Ana, na infância, foi muito privada da liberdade dela e tinha uma mãe que gritava muito com ela, fazendo ela se sentir mal e sem o espaço pessoal dela, porque ela era meio que dominada através dessa agressividade. Então, olha só. Então, quer dizer, Ana tem a necessidade de liberdade e espaço, e uma necessidade de alguém que trate ela carinhosamente e não brigue com ela com raiva. E ela se relaciona com Maria. Maria
tem já um outro histórico. Ela desde cedo tinha uma característica de ter muita raiva, e tá tudo bem, porque é uma característica que foi aceitada pelos pais dela e as pessoas próximas dela aprenderam a não levar a sério aquela característica e ela cresceu dessa forma. Ao mesmo tempo, ela também nunca teve alguém para realmente escutar ela, para realmente dar atenção para ela, para realmente perceber o intelecto dela e as ideias dela e dar o valor que isso realmente tem. Ela cresceu numa família onde as pessoas parecia que ninguém tinha o mesmo tipo de mente que ela se sentia muito sozinha. Então, Ana e Maria se relacionam. E olha bem pra essa situação. Ana quer focar no trabalho dela. Ela ama Maria, mas ela quer muito focar no trabalho dela. E Maria precisa de alguém pra dar atenção pra ela, escutar ela no momento que ela precise. E o grande problema desse exemplo é que nem Ana nem Maria estão conscientes das suas necessidades. Então, quer dizer, quando Ana quer focar no trabalho dela, ela simplesmente age de forma fria, se distanciando pra focar na liberdade dela. E Maria se sente rejeitada. E quando ela se sente rejeitada, qual que é a reação emocional dela? Gritar com raiva, o que pega exatamente no trauma de Maria. Percebe como é importante a gente saber nossas necessidades? Porque a Maria não sabe, não admitiu, não reconheceu para ela mesma a necessidade dela de ter uma atenção mais especial. E a Ana não admitiu nem reconheceu ainda a necessidade dela de ter mais espaço pessoal e precisar de não ter ninguém brigando com ela no campo dela para ela estar emocionalmente bem, para poder fazer as coisas que ela quer fazer. Então, se Ana quer dar o que Maria precisa, ela precisa abrir mão do que ela precisa para que Ana tenha o que ela precisa. E se Ana quer dar o que Maria precisa, ela precisa abrir mão do que ela precisa. Se torna um relacionamento incompatível. Não porque as pessoas são erradas, não porque elas não são pessoas amáveis e sem valor, simplesmente porque é incompatível mesmo. E a gente precisa encarar essa realidade de que tem pessoas que são compatíveis e pessoas que não são compatíveis. E para você saber quem é compatível com você, você precisa de saber das suas necessidades. Você precisa realmente entrar em contato com o que faltou na sua infância, principalmente, e começar a dar isso pra você conscientemente, e reconhecer se as pessoas que você está se rodeando são pessoas que conseguem atender essas necessidades suas. Porque senão você vai sempre estar sentindo esse vazio. E pode entrar em padrões piores ainda, onde, por exemplo, um padrão de agradador, onde a pessoa, ou de codependente, onde a pessoa lá abre mão completamente das próprias necessidades para sempre atender as necessidades do outro. Então, isso é uma coisa que eu queria muito ter aprendido, mudaria tudo na minha vida. É realmente importante de entender, porém nós vivemos numa sociedade que ainda não está desperta, estamos trabalhando para esse despertar aumentar, mas no entre meio, então, temos os nossos aprendizados de alma e esse é muito do propósito que a gente está aqui na Terra também, né? Crescer, expandir, usar as experiências negativas de formas positivas para a gente poder desenvolver mais expansão e mais clareza ainda da nossa verdadeira essência. Então, é isso aí. Agora vamos para a quinta coisa, que é uma coisa muito boa, um presente que eu vou te dar. É o santo graal dos relacionamentos. Tem uma parada, um conceito que eu queria muito ter aprendido também, antes assim na minha vida. Antes de começar a me relacionar, antes de começar a namorar, ter qualquer tipo de envolvimento íntimo com outras pessoas da minha família. Que é a necessidade de estabelecer segurança nos relacionamentos, tá? A gente pode pensar numa questão espiritual, nesse sentido, de porque nossos chakras se entrelaçam, e aí o primeiro chakra, que é o chakra onde a energia passa primeiro, é o chakra básico, que tem a ver com a segurança, sobrevivência, instintos primitivos. E o que acontece, gente? Que nem eu falei, nós seres humanos temos um instinto social, nós somos seres sociais. Então muitas vezes quando a gente sente que a gente vai ser rejeitado, julgado, ou não aceito, ou que a outra pessoa vai meio que desconectar da gente, a gente sente muitas vezes um medo que é instintivo, é um medo de segurança física, como se sua vida estivesse sendo ameaçada a perder aquela pessoa, ou aquela situação, ou perder as suas necessidades. Você pode ficar inseguro por muitos motivos, mas qual que é o grande lance? Relacionamentos precisam ser construídos com a base em segurança. Ambos precisam estar seguros dentro do relacionamento. E para ambos estarem seguros dentro do relacionamento, ambos precisam estar tendo suas necessidades atendidas e podendo seguir sua vida na sua empolgação, na sua melhor versão, na forma que preferem, na forma que cresce. Então o que acontece muitas vezes é que por conta da incompatibilidade, muitas vezes, começam a surgir atritos no relacionamento, só que por conta da segurança ser uma coisa que pega tanto para as pessoas, elas se sentirem tão inseguras de perder aquele relacionamento, elas ficam tentando racionalizar, encontrar alguma desculpa externa de por que aquele relacionamento não está funcionando, ou simplesmente se culpar por conta daquilo, não adressando o real problema, que é que pode estar rolando uma incompatibilidade, mas você tem como adressar esse problema tendo a segurança como uma prioridade. Manter a segurança emocional no relacionamento, isso é uma prática, isso não é uma coisa que eu vou conseguir explicar nesse vídeo de verdade, é um tópico para você realmente estudar. Eu vou falar aqui muito mais, com certeza, nos próximos conteúdos que eu criar, por muito tempo. Mas a segurança emocional, imagina se em todos os seus relacionamentos, não só os íntimos, amizades também,
você colocasse a segurança e a segurança emocional sua e da outra pessoa, né, e logo do relacionamento, como uma prioridade. E você não quisesse apertar os botões da pessoa pra ela se sentir insegura. Não, você quer cultivar a segurança dela. Imagina como que isso mudaria, como sua vida não ficaria melhor e mais tranquila. E aí se a gente for ver de novo no negócio dos chakras, né? Se o chakra básico desbloqueia, a energia consegue subir pro chakra sexual, então você consegue ter realmente prazer sexual com a pessoa. Sobe pro chakra do plexo, você consegue se valorizar. Sobe pro chakra do coração, você consegue amar muito mais profundamente. Pro da garganta, sua criatividade aumenta. Do terceiro olho, você ganha uma visão mais ampla da realidade. Do coronário, você se conecta com o divino. Tudo isso abrindo pra segurança passar. Tem que abrir o espaço, tem que ter segurança. Então a segurança é uma prioridade, tá? Eu estou falando isso de uma forma extremamente curta e rasa nesse vídeo aqui, mas é só para plantar uma sementinha na sua cabeça. Eu expandirei isso em outros vídeos, se vocês pedirem aqui no comentário. Sexta coisa, hoje a gente está indo muito longe mesmo. A cultura da monogamia. O que acontece? Não estou aqui para falar que a monogamia é certo ou errado. Se você sente um real tesão em ser monogâmico, tá tudo certo. Mas coisas precisam ser reconhecidas sobre isso. A gente precisa reconhecer que a monogamia, historicamente, ela começou como uma função de trocas. Era uma função de bens materiais. Então uma família casava o filho com a filha da outra família para que tenha uma coisa assim, todos estejam seguros materialmente, tenha uma troca de riquezas, etc. Então, a monogamia era antes usada muito como um escambo, e as pessoas nem escolhiam com quem que elas ficavam. E ao mesmo tempo, a igreja sempre reforçou esse estigma, né, da alma gêmea, como se tivesse uma só pessoa para você ficar, justamente porque uma só pessoa para você ficar, socialmente, culturalmente, nos milênios que passaram aí, era de certa forma mais controlável pro governo e pra igreja. É mais controlável ter um monte de gente junto em núcleos. Então tem muito preconceito também com qualquer expressão de relacionamento que não seja monogâmico, justamente por conta que ao longo dos milênios foi disseminado esse tipo de crença de que outras coisas são erradas e tal, e o correto mesmo, lá no fundo a monogamia é o correto. Mas esse não é o caso. Na verdade mesmo, se a gente for ver biologicamente, não tem nenhum indício que o ser humano biologicamente é monogâmico. É uma questão muito mais cultural. E existem muitas outras formas de amor que também podem ser experimentadas por nós. Uma que eu já entrei em contato, que eu me identifico muito nessa fase da minha vida, é o poliamor. Então o poliamor pode ter diversas formas, não tem uma regra, mas é basicamente vai além da questão de que é só uma pessoa e outra pessoa. De novo, não estou falando que tem algum problema com isso. Se for o que te dá tesão, tá tudo bem. Inclusive pode ser que isso volte me dar tesão em algum momento da minha vida. De qualquer forma, tem essas outras formas de explorar relacionamentos. E não é só porque você tem um relacionamento aberto, um relacionamento poliamoroso, seja lá o que for, que aquele relacionamento não pode ter segurança cultivada. Pelo contrário, é possível cultivar segurança em diversos tipos de relacionamento. E não quer dizer que um relacionamento é melhor que o outro, porque a pessoa pode ser monogâmica, fazer merda, e a pessoa pode ser não monogâmica, poliamorosa e também fazer merda. A pessoa pode usar a monogamia para tentar preencher um vazio e a pessoa pode usar a poliamorosidade, né, a não monogamia, para tentar preencher um vazio também. Então não é exatamente as ferramentas, eu estou mostrando aqui que isso é uma coisa legal de você saber, porque um dos bugs que acontece também quando as pessoas tentam se encaixar na monogamia, né, muito, de uma forma que está sendo por conta daquele condicionamento, não por um motivo genuíno da pessoa, é que cria essa ideia de que você precisa ter todas as suas necessidades preenchidas pelaquela pessoa. Então ela precisa ser tipo assim, tudo pra você. Ela precisa ser tudo que você precisa. Só que isso é uma carga muito grande para os ombros de um ser humano. A não ser que realmente vocês tenham uma compatibilidade muito grande, né? Mas ainda assim, mesmo que tivesse, não viria de uma insistência, viria só de uma realidade mesmo, que dá pra ver. Eu ainda vou falar mais sobre compatibilidade em outros vídeos. Mas em geral o que eu queria te trazer é, uma vez que o amor não é individual e a gente pode conscientemente ser um canal do amor divino, ele não precisa necessariamente se expressar de uma forma monogâmica. Ele pode, mas não precisa. E a sétima e última coisa é, conectando todos esses pontos, envolvendo essas nossas partes que a gente abandonou no passado, entendendo o seguinte: se você criar o hábito de se amar e ter práticas diárias de você dar amor pra você, seja através de atos simbólicos, seja através de você realmente parar, respirar fundo e sentir amor por você mesmo, você mesma, muito amor e treinar isso todos os dias, você vai começando a conectar pontos dentro de você. Você vai criando pontos de conexão entre você mesmo, você mesma, e aí esses pontos de conexão vão meio que se tornando a sua expressão autêntica, ao invés de você estar rejeitando alguns pontos e negando outros. Então, em outras palavras, quanto mais você se ama, mais você se conecta com você mesmo.
E quanto mais você se conecta com você mesmo, mais você vai conseguir se conectar amorosamente com outras pessoas. Porque tudo no universo é frequência e vibração. Então você vai encontrar pessoas com frequências similares, frequências de que se amam também. E também tem um mindset relativamente parecido. Então, é claro que às vezes você tomar atitudes de ir em certos ambientes que te empolgam, fazer certas coisas que te empolgam, certas experiências que te empolgam, certos cursos que te empolgam, que vai te colocar em contato com pessoas dessa mesma vibe, também faz parte do processo, mas ainda assim tudo isso está conectado com a vibração da sua empolgação, né? Então, em outras palavras, quanto mais amor você consegue fluir dentro de você, mais amor você vai sentir que é possível fluir fora de você. Através de pessoas, através de reflexos, através de relações, e é isso. Eu teria mais coisas ainda para falar sobre relacionamentos, porque eu tive muitos aprendizados nessa área da minha vida nos últimos tempos, muitos insights mesmo, mas nesse vídeo eu vou ficar por aqui, porque é muita coisa. Eu quero que vocês escrevam nos comentários, por favor, como que foi esse vídeo pra você, se realmente você sentiu o seu nível de consciência subindo, se você concorda com alguma coisa que eu falei, se você não concorda com alguma coisa que eu falei, se fez sentido pra você. Lembrando que se não faz sentido, solta. Se não ressoa com você, se faz você sentir mal tudo isso que eu trouxe, solta. Foda-se o que eu falei, vai ver sua vida. Porque isso aqui é só meu ponto de vista do lugar que eu estou atualmente na minha jornada. Quem sou eu com os meus 26 anos falando que eu vou ter o mesmo ponto de vista pro resto da minha vida? Mas eu espero que isso possa ter servido de alguma forma pra você. Deixa o like aí e eu te vejo nos próximos vídeos. Falou, derivação do infinito!